Meu nome é Francismara César Eliano. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o que eu aprendi na matéria de História nesse semestre. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o módulo 1, que é compreendendo o ensino de História a partir da vivência pessoal. E esse módulo 1 fala sobre as metodologias de ensino que a gente tem que ter ao ensinar histórias. O que são metodologias? Metodologias é a forma como você, professor, produz a sua aula, como você conduz a sua aula dentro de uma sala de aula, a fim de desenvolver o conhecimento do seu aluno. Um outro fator importante é o que é a história. A história busca vestígios do passado, vivenciado por homens e mulheres, que aconteceu para transmitir para a gente no presente. E ela é de uma forma ampla e complexa, porque ela serve para nos posicionarmos diante dos fatos históricos que aconteceram no passado, para a gente ter uma perspectiva de futuro. E existem 3 tipos de correntes históricas, que são o positivismo, o materialismo e o culturalismo. O que seriam essas 3 correntes? O positivismo corresponde ao estado do passado e não tem opinião do narrador. É uma forma de ensino organizado. E tudo tem que ser comprovado cientificamente. Já o materialismo histórico, ele busca explicações de fatos históricos. E também não permite muito a opinião do autor. Já o culturalismo tenta relacionar os textos, os fatos econômico, mental e social das pessoas. E tem a historiografia. O que é historiografia? Historiografia é a forma de como você organiza dentro do contexto histórico. Como que você organiza o seu plano de aula para dar uma determinada matéria que é história. No módulo 2, vamos falar sobre as possibilidades no ensino de história. Fala sobre o materialismo histórico e as escolas dos análises. O materialismo histórico, ele não analisa o fato isolado, ele analisa o fato de uma visão ampla. Ele busca encontrar as coisas sim, mas de maneira mais globalizada. E as escolas dos análises propõem um aspecto mais crítico, com questionamento sobre os fatos históricos. Busca interpretar o processo histórico. Ele busca assim, o aprofundamento, a participação geral, como ocorreu a história. Já no módulo 3, que vai falar sobre os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, que surgiu em 1996, ele serve como um guia para conduzir o ensino de história e compreender o processo de ensino e aprendizagem. E diz respeito também às diversidades, como o professor deve respeitar a diversidade e garantir um ensino que promova o conhecimento do aluno, que agrega valores e o torna aquele aluno crítico para o futuro, para fora dos muros da escola. E faz parte deste processo as vivências sociais dos professores e alunos. O ensino de história é complexo e está ligado diretamente ou indiretamente a outras matérias diferentes. E pode ser de várias formas, como temos a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. O que seriam esses tipos de matérias? A multidisciplinaridade é uma disciplina que não depende da outra. Você consegue aplicar a sua matéria sem depender de uma segunda. E a multidisciplinaridade, ela é uma cooperação entre elas. Você consegue estudar vários temas em várias disciplinas, como ciência, português, você consegue ter uma relação entre as disciplinas. A interdisciplinaridade, ela já tem uma ação mais coordenada entre elas. Elas conseguem se dialogar entre as disciplinas. O professor de português, com o professor de história, o professor de geografia, consegue ter uma relação mais dialogada. E a transdisciplinaridade é uma relação total das disciplinas.
Você não consegue separar uma disciplina da outra. E as aulas têm que ser bem elaboradas. Precisa ter um bom plano de ensino e várias metodologias para aplicar uma dessas na sua sala de aula. A gente vê qual que mais se adapta. No módulo 4, nós vamos falar sobre a análise de metodologias e práticas significativas no ensino de história. O que seria isso? Nesse módulo, a gente vai aprender sobre os recursos didáticos, o que pode estar nos ajudando para a gente ter um bom desempenho dentro da sala de aula, ter uma aplicação, uma aula muito boa, que seria o uso de internet, um bom livro didático, uma aula expositiva, seriam essas formas, esses meios, para a gente estar conhecendo nossos alunos e vendo como a gente pode estar melhorando, como a gente pode estar ajudando o nosso aluno a interagir com a disciplina e não tornar aquela disciplina chata e o aluno possa ser criativo e desenvolver suas habilidades. E outros meios de poder obter essas informações é por meio de avaliações, que não serve, as avaliações não servem só questão de prova, mas a gente pode estar olhando o caderno, pode estar interagindo numa aula dinâmica, e existem 3 tipos de avaliações, que são a diagnóstica, a formativa e a formativa. Quais que seriam essas avaliações? A diagnóstica serve para o professor ter uma ideia do que o seu aluno já traz com ele, qual é a bagagem que o seu aluno tem, para que o professor, a partir dessa avaliação, ele consiga desenvolver o potencial do seu aluno. A avaliação formativa, ela ocorre ao longo do ano letivo, que serve para o professor estar acompanhando o desenvolvimento intelectual do seu aluno, a capacidade dele e poder, através dessa avaliação, melhorar o desempenho do seu aluno. E a avaliação somativa, ela é como se fosse um balanço final, um balanço geral, que o aluno realiza essa avaliação no final do bimestre ou no final do semestre, para ser classificado, e o professor poder, assim, dessa maneira, poder estar avaliando a capacidade do seu aluno, saber o que o seu aluno aprendeu, qual foi o nível de entendimento que o seu aluno teve e qual foi o aproveitamento que o seu aluno obteve durante todo o semestre. Vamos falar agora sobre o livro de Paulo Freire, que chama Pedagogia da Autonomia. Primeiramente, Paulo Freire é um educador brasileiro, tem referência na educação e foi um pesquisador das práticas educacionais. O livro Pedagogia da Autonomia, ele nos fala sobre aprendizagem fora do muro da escola, o que o aluno consegue fazer sozinho, para ele continuar buscando conhecimento. E esse livro, que foi proposto para a gente, ele está fundado na ética e no respeito. O Paulo Freire questiona a função do educador, conservador, e ele coloca o ensino mais democrático entre professor e aluno, para que haja aquela interação, aquela conexão entre o aluno e o professor, colocando em vista que nós somos os seres inacabados. A gente sempre está buscando conhecimento, temos que ter uma educação continuada, devemos estar em constante aprendizado. De acordo com o livro, ensinar é provocar no seu aluno o conhecimento, é despertar ele aquele interesse de estar aprendendo, e envolver o aluno mostrando as diferentes formas que a gente pode aprender, respeitando e valorizando as diferenças sem discriminá-lo. A gente não pode achar que o nosso aluno é uma tábua rasa, porque ele já traz conhecimento com ele quando ele entra dentro da escola. Não podemos discriminar aquilo que o nosso aluno já sabe. Outro fato importante é o professor ter segurança e conhecimento sobre o assunto que está sendo proposto. O professor tem que ter uma boa metodologia de ensino e estar a parte do que ele está falando, saber o que ele vai falar, não usar nada de improviso, que isso pode causar um tumulto dentro da sala de aula e o professor não conseguir controlar seus alunos. E essa obra de Paulo Freire, com certeza, nos ensina como ser. Essa obra de Paulo Freire,
certeza, nos ensinam como ser ótimos profissionais da educação, valorizando o conhecimento do aluno, respeitando e garantindo o crescimento da aprendizagem, com a intenção e a conscientização de mudar para melhor cada dia e fazer a diferença na sociedade.